Fala galera do canal, canal da nação. Nosso Mengão ontem, né? Vitória de 1-0. A mídia repercutiu bastante, muitos comentários positivos, comentários negativos, uns falando que o Flamengo não jogou bem. Que eu vi um jogo, primeiro tempo de uma forma, segundo tempo já foi um pouco mais abaixo. O Flamengo tem apresentado nessa queda no segundo tempo. Mas a gente tem que destacar também a força do Inter, né? Jogos de oitavas de Libertadores, nosso jogo fácil, né? A torcida às vezes cobra excessivamente, mas o Flamengo fez um bom jogo. Os jogadores se doaram ao máximo, a gente viu, né, o Flamengo com muitas mudanças, muitos desfalques, os jogadores chegando agora, tendo que se adaptar, e a torcida às vezes fica um pouco impaciente, mas eu gostei muito da análise do Mauro César, foi bem objetivo, bem enfático nisso. E vamos acompanhar a entrevista dele. Eu achei que ele foi muito feliz na sua entrevista. Desde já quero agradecer a presença do canal, pedir para que você se inscreva, deixe seu comentário, né? Ajude o nosso canal, dá um like aí no vídeo, compartilhe o vídeo e ajude o nosso canal a crescer, porque o nosso intuito é trazer mais informação do nosso Flamengo para todos nós, né? Vamos ao vídeo. Muito bem, gente, muito bom dia, Mauro. Vamos colocar de novo a enquete aí, que tem a ver com esse jogo, e o Mauro já responde a enquete, elogia e dá os seus pitacos iniciais. O que chamou mais atenção na vitória do Flamengo sobre o Inter? Domínio do Fla no primeiro tempo, queda do Fla no segundo tempo, Bruno Henrique decisivo ou impaciência de parte da torcida que falou, não, tinha que ter ganho de 5-0, não é possível que ganhou tão de pouco e tudo mais. Bom dia, Mauro. Bom dia, nada me chamou a atenção. Tudo isso aí é rotina. Domínio foi no primeiro tempo, normal. Queda no segundo tempo, acho que é muito compreensível, né? Bruno Henrique decidiu, isso aí já acontece há anos. E essa impaciência da Flamengo é um negócio insuportável, né? Ontem, depois do jogo, fiz uma live no meu canal no YouTube, aí um camarada falou assim, não, Luiz Araújo foi péssimo. Eu falei, mas vem cá, o cara fez assistência. O primeiro chute ao gol que o Rocher defendeu foi dele. Fez desarme no campo de defesa, voltou acompanhando, roubou bola e tal. E no final do jogo só não fez o segundo gol porque ele espirrou o taco. A única chance que o Flamengo teve no segundo... Aliás, a única chance que o jogo apresentou no segundo tempo. Foi jogada do Cebolinha, a bola meio que espirrou. E ele foi chutar, ele tinha que pegar de primeira. Se ele domina ali, chega a marcação. Tentou de primeira e não saiu bom chute. O Rocher fez uma importante defesa. O cara não gostou. Mas por que colocou o Bruno Henrique? O Bruno Henrique decidiu o jogo. É difícil, né, cara? As pessoas imaginam que os jogos vão ser todos goleados. Internacional. O Felipe Luiz falou isso, né? Inclusive, é um time inferior ao Flamengo. Mas é um bom time. Claro. Ele não paga o Thiago Maia, mas ele contrata. Ontem contratou lá o jogador, o Alan Rodrigues, lá do Argentino Júnior, titular e tudo, já barrou Bruno Henrique, volante, outros caras, né? Agora é ele que joga. Então, tem bons jogadores. O Internacional ontem não criou nenhuma chance de gol. Para reforçar o que o Arnaldo está falando, não teve nenhuma chance. E isso não é a defesa do Flamengo, isso é o time que defende bem. E o time joga, não são 4 atacantes na prática. É 4-2-3-1. Perfeito. Tem os 2 volantes e os 3 ali que ficam atrás do centroavante, ora o Pedro, ontem o Bruno Henrique, o Plata, o Luiz Araújo, o Plata e o Samuel Lino, eles voltam e recompõem o tempo todo. Então o time defende com muita gente também. O adversário defende com muita gente também. O adversário cria pouca chance. O Flamengo tomou 8 gols em 18 jogos do Brasileiro. Agora o que acontece? Ninguém passa impune de perder os 2 volantes que saíram machucados, Pulga e De La Cruz. Ganhou o Jorginho, mas o Jorginho não jogou com o De La Cruz e com o Pulga ele jogou só no Mundial e se machucou contra o Bayern de Munique. Só volta daqui a um mês, mais ou menos, é a previsão. Teve uma fratura no pé. O De La Cruz deve voltar em Porto Alegre, mais provável quarta. Danilo também. Então, opção para a zaga, Danilo não tem. Os 2 volantes não tem. Aí você olha a diferença de você ter esse trio para revezar. De La Cruz, Pulga e Jorginho. E você não ter esses 2, tem Jorginho, Everton Araújo e o Alan, né? Então você tem uma queda. O lado direito, que era o mais forte, foi embora. Foi embora o Wesley, foi embora o Gerson. Contratou, sim, mas o Royal não consegue jogar como jogava o Wesley. Não consegue executar tudo que o Wesley executava. Nem seria possível em tão pouco tempo. Estava mesmo sem jogar. O Saul, acho que não está ainda na melhor forma, tanto que nem tem sido muito utilizado. Então são várias mudanças, isso demanda tempo, né? E ontem jogou a Arrascaeta, que é o jogador mais criativo, é o cara mais decisivo do ano no Flamengo, né? E um dos artilheiros do campeonato, atrás só do Caio Jorge.
Então você pega, por exemplo, ontem foi um jogo de Libertadores, daquele de pouca chance de gol. O Internacional teve 27% de posse de bola no primeiro tempo, entrou para se defender. No segundo, saiu para o jogo, teve personalidade, fez uma boa metade inicial do segundo tempo. E o Flamengo precisava ter uma transição mais eficiente. Esse foi o problema maior, eu acho. Segundo tempo, eu não vejo como uma queda acentuada, porque, primeiro, nenhum time vai fazer aquela marcação forte no primeiro tempo e manter no segundo. É humanamente impossível. Então você tem que fazer a vantagem. A vantagem o Flamengo fez. Não conseguiu ampliar. No segundo tempo é normal, o adversário vai sair, você vai esperar, mas faltou o quê? Qualidade e velocidade para contra-atacar. Para quando receber a bola, acelerar o jogo e incomodar o Internacional, porque os espaços que não havia no primeiro tempo, eles estavam lá no segundo. Isso foi, para mim, o maior defeito do Flamengo no jogo de ontem. E o Inter não conseguiu criar. Acho que foi o grande problema. O Inter não criou. Se defendeu bem, tanto o Flamengo teve pouquíssimas chances também. Se pegar o volume de jogo do Flamengo, o tempo que ficou no campo de ataque, as claras chances foram muito poucas. É muito dependente do Alan Patrick, né? Exato, e o Alan Patrick não conseguiu jogar, não estava inspirado, então pouco espaço para ele também, muitas vezes, tentou ali no segundo tempo, então, consequentemente, o Inter criou pouco, mas se defendeu bem. Os dois times se defenderam bem. Se eu for olhar, o Flamengo tem pouca chance de gol também. O jogo foi o jogo com o menor número de finalizações das partidas disputadas até aqui nessa oitava de final da Libertadores. Mas a expectativa das pessoas é meio irreal, entendeu? As pessoas ficam... Tem um amigo meu que estava ontem comigo no WhatsApp durante o jogo. Minha última frase para ele foi assim: cara, você está exigente demais, chega. Parei a conversa, não dá. Mas foi polido, hein? Como é que você vai conversar? Foi educadíssimo. Foi. Cara, como pode você passar um jogo inteiro de Libertadores, o cara rubro-negro, o cara tá ganhando, e o cara passa o jogo. Não, tem que trocar isso aqui, tem que mudar. Cara, lógico que poderia mudar, poderia ter feito substituição mais cedo, talvez desse certo, talvez não desse certo. Tem várias possibilidades. Mas as pessoas precisam respeitar um pouco mais, sabe, assim, o nível dos adversários, a dificuldade e a competição. E estamos falando do Flamengo, que fez uma Libertadores horrorosa, ridícula, e nas duas últimas foi patético, eliminado pelo Olímpia. Ontem teve também assim, não. Contra o Olímpia também foi só 1-0. Gente, você acha que o Olímpia tinha um time há 2 anos melhor que o Internacional? Não tinha. O Olímpia era um time mais fraco, que o Flamengo tinha feito mais gols. O Internacional é melhor que o Olímpia, tem muito mais investimento. Vai lá ver a condição financeira do time paraguaio. Estava com transfer ban na época e tudo, não precisa nem contratar. Mas acho que talvez tenha um trauma aí, né? Das Libertadores anteriores, da vantagem mínima, né? Na passada nem teve, né? Perdeu em casa. Então, o Olímpia foi a virada em Assunção. O Peñarol acho que tem um trauma de mata-mata recente, o Flamengo sendo superior aos seus adversários, mas eu acho que esse é um mata-mata diferente, né? De novo o Flamengo chega no mata-mata, não em desvantagem, mas tendo que decidir no campo do adversário, né? Porque o Inter fez melhor campanha. E assim, eu concordo, eu acho que a Libertadores tem várias questões, mas eu acho que esse time tem algumas situações, algumas características, algumas vantagens em relação aos times anteriores. E não estou nem dizendo das questões técnicas que ainda não apareceram, os jogadores desequilibrantes, estou dizendo a consistência mesmo. Essa consistência defensiva ela pode ser fundamental no mata-mata e está sendo no Brasileirão também. Vou passar a bola para o Casão, só colocar na tela aí os números do jogo que indicam esse domínio do Flamengo no primeiro tempo e nem tanto no segundo. No Flamengo no primeiro tempo teve 73% de posse de bola o Flamengo contra 27% do Inter, 8 finalizações contra 1, 3 chutes no gol contra 0. Discussão sobre chutes no gol aqui, eu tô sendo criticado pelos estatísticos que não consideram bola na trave do gol. Depois daquele jogo de Medellín lá tem que mudar. 33 passes trocados contra 122, 7 desarmes contra 12. No segundo tempo, a coisa deu uma mexida, né? Aí teve 59% de posse de bola contra 41, 2 finalizações contra 4 do Inter, 1 chute a gol contra 2, 317 passes contra 212, 8 desarmes contra 14 do Internacional. Diga lá, Casão, você levantou a mão. Sim. Fala, Mauro, beleza? Fala, Casão. Eu discordo numa coisa com o do Mauro. Discordo numa coisa. Eu não acho normal queda no segundo tempo, porque o jogo tem 90 minutos. Se um time cai tanto no segundo tempo porque marcou forte no primeiro, tá desequilibrado, né? Então você não pode, você tem que saber dosar. O time tem que saber dosar. Ou então aperta como apertou, massacra como massacrou, fica com a bola 100%, quase ficou, e faça mais de 2 gols, faça mais de 1 gol. Aí você vai pro segundo tempo em casa e cai daquele jeito, é porque se perdeu a intensidade, se desgastou porque marcou muito forte no primeiro tempo, é desequilíbrio. Tá faltando dosagem aí, porque são 90 minutos para jogar. Você não pode se desgastar em 45.
e depois vir para o segundo tempo e ser apertado. Não foi massacrado, né? Porque o Inter não teve grande chance de gol, mas a bola ficou rondando ali o campo do Flamengo o tempo todo. E eu acho também, outra deficiência que eu falei antes, que é o seguinte, aparecia o ataque do Flamengo no segundo tempo, parecia uma parede. Batia e voltava, a bola batia e voltava, e o Inter continuava indo, né, com a bola no campo do Flamengo, sem criar, mas apertando, porque não tinha ninguém na frente que segurasse a bola. Os caras estão voltando para marcar, hoje em dia é necessário, pelo menos a maioria dos times jogam dessa maneira, tem que ter uma recomposição rápida, tem que ter 2 jogadores que são velozes, dribladores para o contra-ataque, mas esses caras têm que voltar. Ok, eles estavam fazendo bem, mas não é só isso uma equipe de futebol. O papel deles não é só esse, né? Eu achei que o Luiz Araújo jogou bem. Eu discordo do cara que mandou a mensagem para você ontem, Mauro. Eu achei que o Luiz Araújo jogou bem, né? Mas, assim, tem que voltar para marcar é uma parte da função. A outra parte da função é agredir o adversário, criar chances, chutar no gol, sabe? Foram 45 minutos do segundo tempo, eu tô falando do Flamengo, né? De uma diferença gigantesca daquilo que fez no primeiro tempo pro segundo, né? Então, eu acho o seguinte, pode ter sido uma estratégia para usar o contra-ataque, porque o Felipe Luiz achava que o Inter ia sair para cima para tentar o empate? Pode ter sido. Se foi, ela não funcionou. Agora, se foi queda de rendimento, queda de intensidade, falta de força para continuar com a marcação, pressão que fez no primeiro tempo, diminui a pressão no primeiro tempo e joga 2 tempos numa melhor condição. Não pode ter uma queda de rendimento físico, de intensidade por 45 minutos, o segundo tempo inteiro praticamente. E o que o Casa tá falando, eu também concordo em parte, né? É um time que tá tendo queda de rendimento, tem um banco. O Felipe Luiz teve um banco recheado de opções, né? Eu acho que demorou muito para o Lino, a gente viu que cansou bastante o Lino, né? O Bruno Henrique sempre com vigor físico bom, mas você vê o Alan poderia ter saído um pouquinho mais cedo para a entrada do Everton Araújo. E para dar esse gás que estava faltando no Flamengo, essa queda, realmente teve essa queda, eu acho que faltou uma mexida um pouquinho mais cedo. O Flamengo demorou muito para reagir e não tomou gol porque a defesa do Flamengo é uma defesa que tem que ser respeitada, é muito boa. Mas poderia ter tomado um gol do empate, aí o negócio ia ficar mais feio. Então, eu acho que faltou a mexida um pouquinho mais cedo para dar um gás a mais, principalmente no meio campo, que o Flamengo estava muito perdido no meio campo. E o Pedro poderia ter tentado um pouco mais cedo também, na minha opinião, para poder segurar um pouco a bola, reter essa bola um pouco lá na frente. Né? O Alacian, um garoto jovem, poderia ter entrado. Então, eu acho que faltou uma mexida para dar um gás na equipe do Flamengo, que nitidamente estava cansada, estava perdida no jogo. Para mim vai classificar. Eu não acho que o Inter vai fazer a partida do ano, porque tem um Flamengo do outro lado que, mesmo que jogar só meio tempo, como jogou ontem, pode fazer gols, pode ganhar a partida. Enfim, eu acho que o Flamengo classifica. Mas não pode, de forma nenhuma, ter uma queda tão... dois tempos tão desproporcional assim, fisicamente, como teve. Eu não acho normal. Vamos ouvir o que o Felipe Luiz falou aí, e aí eu boto o Mauro e o Arnaldo para também comentar. Você falou na coletiva. Meu tratamento com ele é o mesmo, ele tem a presunção de inocência e até que não seja julgado, ele é inocente. Julgado e condenado, ele é inocente. Fizemos um grande primeiro tempo, o plano de jogo funcionou perfeitamente, tivemos muito volume, criamos muitas chances para fazer gol e infelizmente só fizemos um, ou felizmente, né? Mas fizemos um gol, fomos com uma vantagem e não voltou diferente, voltou igual, com a mesma formação. O Inter voltou diferente, mas é verdade que hoje
Eu acredito que muito tenha sido erros técnicos, individuais, aonde nos tiraram o domínio e o controle, tiveram que fazer nosso time correr, tivemos dificuldade de sair nessas transições, o time ficou mais espaçado, não conseguimos sair, tivemos dificuldades, e cada vez que recuperávamos a bola éramos extremamente verticais, não tivemos essa paciência, não conseguimos nem montar nossa estrutura direito, e no final das contas acabou que o time se partiu, né? E de alguma forma não conseguimos reencontrar e nos organizarmos dentro do que foi o começo do segundo tempo, e isso arrastou até o final. Em contrapartida, tivemos também chances no segundo tempo de fazer gols, mesmo sem o mesmo volume. Tivemos aí momentos de posse esporádicos, mas é verdade que caímos bastante o nosso nível. Também pelo resultado a favor, talvez, é isso que vem acontecendo, essa queda no segundo tempo, são sempre quando o time está com um resultado favorável. Mas também, como eu repito, o Inter não criou chances, né, apenas na gente, e a gente teve mais chances claras de gol, infelizmente ou felizmente. Fizemos 1-0 e vamos com uma certa vantagem pequena para a volta, mas não tem nada definido, está totalmente aberta, e nós temos que voltar para o segundo jogo para vencer. Tem o comecinho da fala do Filipe Luís, é sobre outro assunto, que é sobre o Bruno Henrique, a gente vai falar já. Corta o comecinho do que ele falou, mas depois ele falou dessas questões todas que a gente está debatendo aqui, do Casão achando anormal que o time caia tanto no segundo tempo, e o Filipe Luís explicando aí as coisas, Arnaldo. Eu estava conversando aqui com o Mauro enquanto ele falava. Talvez aí a enquete já tenha a sua resposta, porque o maior debate tem sido sobre a queda do Flamengo no segundo tempo. Queda, né? Ou diminuir ritmo, enfim, tudo mais. Aí eu vejo uma grande diferença em relação ao Palmeiras, aos melhores momentos do Palmeiras, do Abel, que eu estava descrevendo. O Palmeiras claramente tem uma estratégia quando ele está à frente do placar. Estratégia tática. Ele abre a vantagem, ele não continua no sufocando o adversário. Ele volta todo, joga pela vantagem mínima. Isso há milênios. Em algumas situações, quando tem que descontar mais de um gol, ele conseguiu já goleadas, mas é raro. O Palmeiras às vezes tem o adversário à mercê, bambo, tá? E ele não nocauteia. Ele volta, e é sempre assim. É uma mesma toada estratégica para mim, já na cartilha do Abel. É assim que o time dele joga. Eu acho que o Flamengo é um time, e o Felipe são duas questões. Um time em formação e um técnico em formação. Ele ainda está procurando as justificativas pela queda. Ele coloca um pouco de cada ingrediente, inclusive passando a analisar a mudança tática do adversário. Mas quando ele fala, tem sempre acontecido isso quando a gente está em vantagem de 1-0, é também, de certa forma, uma estratégia, dar um passo atrás. Mas aí você está, primeiro, com uma vantagem mínima, e segundo, talvez ele não esteja conseguindo, o time dele não esteja conseguindo, nessa nova estratégia, o passo atrás, ser letal em contra-ataques, ter força física para buscar os contra-ataques, tentar o segundo gol numa situação. Então acho que ainda faltam alguns ajustes. E a gente está conhecendo o Flamengo do Filipe Luís. O Palmeiras do Abel a gente já conhece. A gente já sabe que o Palmeiras do Abel, quando abrir o placar, ele vai dar o passo atrás. E sobretudo na segunda etapa. Então acho que é um debate interessante. O Casagrande colocou vários pontos importantes aqui. Parece até agora ser suficiente, né? Mas a grande prova será um jogo de volta, em que a vantagem foi mínima, 1-0, né? Para os 3 pontos iniciais foi suficiente, e eu acho que teve, de novo, mais ponto positivo no time do Flamengo do que ponto negativo. Mas é uma questão que está colocada, a queda no segundo tempo, seja tática, seja física, seja estratégica. Alguns comentários até eu concordo, né? Casa com o Mauro. E esse último comentário também eu gostei muito, porque realmente o próprio Filipe Luís, né? Tá vendo essa queda de rendimento no segundo tempo, começou a concordar com isso.
E eu acho que ele vai buscar uma solução para isso, vai começar a pensar mais, porque também é um técnico que a gente vê que tem muito potencial, mas é um técnico que ainda vai ter muitas experiências negativas também, né? Eu acho que ele ainda tem muito a aprender ainda, mas a gente vê o Flamengo num objetivo bom, numa pegada boa, e as vitórias estão acontecendo, né? O importante agora é focar no jogo de volta para poder estar passando para as quartas de finais da Libertadores. Queria deixar meu agradecimento a todos que acompanharam esse vídeo aqui no canal. Continue ajudando a gente, compartilhando, né, curtindo esse vídeo. Quero deixar os créditos ao canal All Sport, né? Na descrição ali vai estar ali os créditos. E eu agradeço a todos vocês. Continue conosco aí nos ajudando e vamos para frente.